Questão de 2016, em questão também recente. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Percebam, outra questão que o Enem cobra esse conceito de velocidade de resposta, velocidade de reação. Cada pessoa tem uma certa velocidade de reação, isso depende também dos fatores psicológicos, se a pessoa está atenta ou desatenta, também vai além disso, depende da capacidade cognitiva de cada pessoa é uma, daqueles pilotos profissionais, também a velocidade de resposta tendem a ter uma velocidade de resposta muito mais baixa que um mero mortal como nós, que não somos pilotos profissionais. As pessoas conseguem responder melhor e por isso estão ali na posição que ocupam. Além disso, a gente fala que vai ter outra etapa, que é de fato a frenagem. Quando você freou, vai demorar um certo tempo até o carro parar completamente. Vamos lá. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Olha só o que ele quer. Ele quer velocidade em função da distância percorrida. Tem a alternativa A, alternativa B, C, D e E. Vamos analisar aí. Durante o primeiro momento de escrita, como o motorista não teve ainda a reação necessária, o que vai acontecer? A velocidade em função da distância, ela vai alterar? Não. Então a velocidade vai continuar reta. Então você poderia já eliminar o gráfico A. O B não, olha. Aqui, ó, as duas etapas. A primeira aí, ó, velocidade constante, enquanto não esboçou a reação, e depois a velocidade vai diminuindo à medida que a distância vai aumentando. Então, estou entre o B, qual outra aí? Aqui não mostra a velocidade constante, já estava caindo desde o começo, então está fora o C, e aqui está aumentando para depois diminuir, também não pode ser. Estou entre o B e o D. Só que o que acontece? Depois que os freios são acionados, assumindo que a desaceleração seja constante, ou seja, a aceleração é negativa e constante, o que eu tenho que escrever? O que eu posso escrever? Eu posso calcular a velocidade, a relação entre velocidade e distância, usando o Torricelli. Nem precisava chegar nisso aqui, né? Mas olha só, eu vou mostrar para vocês, para ficar mais claro. Lembra de Torricelli? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, as duas vezes a aceleração vezes a distância. Então, se eu passar esse quadrado para lá, fica o quê? Que é a velocidade final, que é o que eu estou descobrindo aqui, vai ser igual a raiz quadrada da velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. O que isso aqui me mostra? Mostra que a relação entre a velocidade e a distância, ela não é uma relação linear. Não. Tem uma raiz quadrada. Se tem uma raiz quadrada, ela vai ser uma relação não linear. Além disso, você tinha que perceber, na B, aqui, ó, que essa reta aqui, ela não pode ter essa cara. Não pode ser uma reta, não pode ser uma grandeza linear. A velocidade não pode variar em função da distância, como se fosse a velocidade em função do tempo. Para o movimento retilíneo uniformemente variado, quando você imprime uma desaceleração constante, você varia a velocidade com o tempo de maneira linear. Só que ele não está pedindo com o tempo, ele está pedindo velocidade em relação à distância. Lembra lá daquele exemplo que eu te dei, da bolinha, quando você joga para cima, que no começo ela vai variar, ela vai subir muito rápido e depois ela vai subir muito devagar, de maneira não linear, que essa resposta da bolinha, a bolinha em função do tempo ela não linear, aqui é a mesma coisa, a velocidade em função do tempo, da distância, ela não vai apresentar um caráter linear, ela não vai variar de maneira constante. Vai ter horas que ela vai variar mais, por quê? Porque quando chega próximo ao final, ela vai estar andando muito pouco, ela vai estar muito próxima já da velocidade final. E você tem esse caráter mostrado na alternativa D. A D traz a melhor resposta. Você tem caráter parabólico, lá no final ela vai variar, vai ter essa tendência de variar no começo pouco e depois mais em função da distância. Beleza? Gabarito alternativa D de dado. E assim a gente encerra esse bloco de exercícios que eu tento te mostrar como o Enem busca trazer essas informações, essas questões dessa aula 01. Percebam, tempo de resposta cai direto. Apareceu. Só aqui eu consegui achar duas. E isso é uma aplicação prática do movimento retilíneo uniformemente variado. Você tem que pensar, o que acontece? Vamos lá, vamos resumir de novo.
quando você está andando uma certa velocidade, até você percebe, acontece uma certa emergência, aparece um cachorro que atravessou na sua pista, na frente do seu carro, tem um código de trânsito, tem um buraco na via, e você tem que tomar alguma reação, seja ela jogar o volante para o lado, seja ela frear, o que seja. Você tem que, até você perceber que aquilo aconteceu e imprimir alguma ação no carro, você demora um tempo. Isso é o chamado tempo de resposta. Varia de pessoa para pessoa, varia das condições da pessoa, varia da condição do estado até atual. Às vezes a pessoa está embriagada, está efeito de algum narcótico e vai ter um tempo de resposta maior. Por isso que é expressamente proibido que você dirija um veículo automotor sob efeito de qualquer substância entorpecente. Enfim, depois desse tempo, o veículo continua andando na mesma tendência que... Antes desse tempo, na verdade, o veículo continua andando na mesma tendência que ele tinha antes. Se o cara estava acelerando, como lá naquela primeira questão que a gente viu, vai continuar acelerando. Se ele estava com uma velocidade uniforme, ele vai continuar com a velocidade uniforme. E só então, só depois disso, que ele começa a tomar a reação, que aí o veículo vai acontecer alguma coisa. E na maioria das vezes o que acontece é o quê? Ele diminui a velocidade até parar completamente. Sentou o pé no freio e freou o veículo. Beleza? Então saibam desse aspecto prático. Aí a questão de velocidade angular também é muito difícil prever, mas aplicação prática, não tinha nada demais, questão tranquila. E é mais ou menos isso como a gente consegue extrair.